Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha paixão pela cultura japonesa, que inclui, né, desenhos animados, séries, música, como isso tudo surgiu na minha vida, assim. Eu tô até aqui, né, respondendo a um amigo de faculdade, Thiago Petra, grande amigo mesmo, que eu não vejo já tem um bom tempo, né, isso pessoalmente. Mas ele deixou aqui um recadinho, fala da cultura japonesa. Eu falei, vamos falar da cultura japonesa. Então, para mim é uma honra, né, ter a visita do Thiago aqui, também do Felipe Pontes, também lá da faculdade. A gente trabalhou, né, na Rádio Estação, né, na época em que éramos aspirantes a jornalistas, né, época boa, época muito boa. Mas assim, a cultura japonesa, cara, ela começou na minha vida lá na década de 80, né, com os animes, tokusatsus, até mais com os tokusatsus, tá? Então, eu vi anime, eu me lembro que tinha um que eu gostava muito, que era o Pequeno Príncipe, né, que era baseado no livro. E assim, cara, eu vi aquele anime, eu não passava pela minha cabeça que era japonês, entendeu? E eu comecei a ter um contato maior com a cultura japonesa mesmo, de falar assim, não, isso é legal, foram com os tokusatsus, né, com as séries. Então, obviamente, eu sou, né, criança anos 80, então, obviamente, meu primeiro contato foi com o Jaspion e Changeman, e depois toda aquela febre, né, que a Manchete trouxe pro Brasil, né, então, tinham outros, né, como Flashman, depois apareceu o Jiraiya, Cybercops. Então, cara, eu me lembro que eu chegava da escola, era ligar a TV e ficar vendo seriado japonês, né, até o último. Tinha o Lion Man também, que Lion Man era pitoresco, mas eu achava legal e tal. Então, eu diria que aquela cultura japonesa ela começou a ser enraizada ali com meus 5, 6, 7 anos. Na realidade, com 6, 7 anos, que eu acho que começou a ser exibido em 88, né? Os tokusatsus por aqui. E assim, cara, eu acho que o Jaspion, vamos falar do Jaspion, né? Ele vai muito além, né? Da armadura de metal, né? Ele é um Metal Hero, vai muito além, né? Do Magaren, que tem, pô, pra mim a armadura mais fodástica, digamos assim, do entretenimento japonês, né? Das séries japonesas, né? Aliás, pra mim o Magaren é o vilão mais fodástico que tem, tá? De entretenimento japonês, eu acho ele fantástico. Até mais maneiro que o Satangos. E muito além da Kyusa, né? Que, pô, tinha um belo par de pernas, né? Eu me lembro que enquanto as crianças tinham medo da Kyusa lá, ressuscitando uma Garen, eu era maravilhado por ela. Eu achava ela bonita pra caramba, ponto final, né? Tem até um vídeo que eu conto isso e tal. Então, tipo assim, eu era uma criança meio esquisita, né? E eu olhava assim, né, os vilões do Jaspion, sei lá, o Magaren, Satangos, Kyusa, tinham aquelas duas lá, uma que usava um capacete grandão e uma que tinha um chifre assim, né? Aliás, o chifre também era bonita. E eu olhava assim, cara, eu ficava assim, pô, não passava aquela imagem de vilão, sabe? Se bem que às vezes, né, eu vou falar uma coisa da minha infância, né? Pitoresca. Eu estudava numa escola chamada Recanto Infantil Girassol, que ficava ali na Mário Viana. A galera de Niterói conhece. E embaixo do pátio, né, do Girassol tinha lá o monumento de Nossa Senhora Auxiliadora dos Salesianos. Era bem embaixo mesmo. Eu olhava pra cima, tava santa lá em cima. Cara, eu era tão vidrado em cultura japonesa, em tokusatsus, que eu achava, né, que aquela santa ali ia ganhar vida e ia destruir a cidade inteira. Entendeu? Então eu viajava nisso. E assim, obviamente, começou do tokusatsu, daqui a pouco passou pros animes, né? Aí um pouquinho mais tarde veio o Cavaleiros do Zodíaco e tal. E a minha mãe tinha um lance, né? Que minha mãe gostava de cultura oriental. Então, eu moleque já fui fazer judô, né? E treinei por um tempo. Meu irmão aconteceu a mesma coisa, só que meu irmão, né, acabou migrando pro karatê e eu depois migrei pro karatê. Meu irmão acabou parando, foi fazer kickboxing. Cara, eu treinei karatê até 2019, 2020, até antes da pandemia. Tô parado de lá pra cá. E assim, eu me lembro que meu irmão me pilhou pra treinar kickboxing e tal. Cara, achei uma. Desculpa a expressão, achei uma merda, entendeu? Eu me lembro de chegar pro meu irmão e falar assim, cara, não tem filosofia nenhuma, né? Onde estão os katais, onde está o Kehoi Pon, não sei o que lá. Aí meu irmão, karatê é muito superficial. Cara, o karatê é muito mais do que simplesmente dar porrada. O karatê pra mim é uma filosofia de vida, né? De ser uma pessoa melhor e tal. Então, se não fosse o karatê, eu vou ser bem sincero, né?
os problemas que eu passei lá na casa que eu morava, de barulho, vizinho me ameaçando, cara, eu teria perdido a cabeça. Então, tipo assim, pra mim aquela filosofia, né, oriental, japonesa, né, ela meio que me trouxe um autocontrole maior. Então, a minha história com o Japão, ela começa assim, né, dos tokusatsus, depois para artes marciais. A música, rapaziada, o que eu conhecia era música de anime, então, obviamente, tokusatsu. Eu ouvia lá o tema de Changeman com Hironobu Kageyama, né? Eu ficava assim, caramba, fodástico e tal. Mas aquilo, cara, além disso, o que tem de música? Eu não conhecia. Né? A mesma coisa eu posso falar sobre o Akira Kushida, lá do Dailion, né? Então eu ouvia, cara, que música legal e tal, mas eu não conheço isso, não conheço bandas japonesas e tal. E eu tive, né, uma porta de entrada para o J-Rock, digamos assim, através de um programa chamado Soul Seek, que era um programa de compartilhar músicas, né? Porque você entrava, tinham salas no mundo inteiro. Então eu me lembro que tem uma chamada Japanese Music, e aí eu ficava abrindo as pastas dos usuários que estavam ali para tentar pegar, né, arquivos de bandas que eu não conhecia. E eu pensava assim, vai ter muito japonês aqui, né, ou gente que curte música japonesa. E foi nesse ritmo que eu fui conhecendo. Então a primeira banda que eu baixei japonesa foi o Lunacy, e o álbum foi o Image. Eu me lembro que quando eu vi, né, a sequência de Deja Vu e Mechanical Dance, eu fiquei assim, caramba, cara, sinistro, fantástico. E o Nasceu uma banda meio pesada, o visual antigo naquela fase, né, meio The Cure, entendeu? E eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre bandas japonesas. E aí eu descobri, né, que tem estilos, né, tem o visual kei, que seriam aquelas bandas, né, mais baseadas no kabuki, que é o teatro. Então os caras, né, usam cabelo assim, maquiagem, meio que interpretam personagens. Então tem personagens, né, por exemplo, se você pegar aí o Jean Grey, né, que era uma banda que eu gosto muito, japonesa, fase antiga lá do Gauze, né, agora eles estão mais sóbrios, né, estão naquela fase mais roupa preta, né, mas aquela fase que eles eram mais glam, eram personagens, né, que eram masculinos, femininos. A mesma coisa acontece também com a banda lá do Gact, o Malice Miser, né, que tinha um cara que se vestia de mulher, literalmente, era colegial, entendeu? Umas coisas assim meio doidas assim. Então, tipo assim, eu falava, cara, que doideira. E tudo isso inspirado, né, pelo teatro japonês, né? E depois eu conheci o Oshari Kei, que seriam bandas como Larkin Ciel, né, Vai, né, que seriam um lado mais feliz da música japonesa, menos sombrio. Então, eu diria que eu comecei, né, a ter esse contato com J-Rock, basicamente pelo Soulseek, né, baixando música. Até que um dia eu vi um anúncio de um cara no tosembanda.com, que era um cadastro de músicas, né, no site e tal. Até cheguei a trabalhar como jornalista nesse site. O cara tava procurando músicas para montar uma banda de visual kei, né? Kei, K-E-I, né? Algo tipo linhagem, né? Algo meio assim na tradução literal. E aí eu mandei mensagem pro cara, o cara me respondeu. Era um guitarrista, ele cantava, ele tinha tido uma banda chamada Kiri, de J-Rock. E aí ele perguntou se conhece algum baixista. Eu falei, conheço, né? Conheci um cara que eu até não tenho mais contato com ele, Igor, né? Que tocava baixo e tal. E o cara topava tudo. Então se eu falasse, pô, vamos montar uma banda de black metal, visual black metal, ele topava. Vamos montar uma banda hard rock, visual hard rock, ele topava. E obviamente ele topou, né? Entrar na onda do visual japonês. Eu me lembro que essa banda, cara, não saiu do papel, né? Eu ia pros ensaios, era sempre baixo e guitarra. E, vamos ensaiar um pouco mais para pensar na questão da bateria, né? Tipo, a bateria envolve estúdio, tem que se pagar e tal, fica mais caro. Então foi aquele lance do empurrar com a barriga, sabe? Então, não, a gente tem que acertar primeiro o baixo e a guitarra para depois entrar a bateria. Então eu ia para casa de um dos dois, né? Era o Marcelo e Igor, né? Eu ficava vendo os dois lá tocando, eu ficava lá, né? Tocando bateria aérea e tal, né? Tipo assim, era o que eu podia fazer. Só que essa vibe, cara, do ter que esperar, né? Me levou para uma outra banda chamada Bloody Mary, que era uma banda de Niterói, né? Bom, era uma banda do Rio que ensaiava em Niterói. Como assim? O guitarrista tinha um estúdio em Niterói.
e o vocalista, o baixista não do Rio, que era uma banda de J-Rock também. O visual era tipo Lunacy não, tipo Dylan Gray, né? Algo meio bem gótico. E a primeira sessão de foto que a gente foi fazer de visual, eu cheguei lá parecendo o colegial de Rebelde, cara, daquela novela. Que eu fui, tipo assim, a gente não tinha debatido como que ia ser o visual. Tragam roupas pra fazer o visual. Foi algo meio assim. E aí os caras chegaram tudo gótico lá, eu cheguei de camisa branca, gravatinha. Eu falei, pô, nada a ver. Mas até que nas fotos ficaram bem legais, assim, entendeu? Foi uma coisa bem doida e ali a gente já ensaiava regularmente, né? Então a gente tocava. Era uma banda basicamente de cover, né? Porque ninguém sabia compor em japonês. Hoje o vocalista fala japonês, né? O cara fez intercâmbio, trabalha. Eu não tenho contato mais com ele, não. Eu vejo por rede social, né? Sigo ele e tal. Mas assim, o cara, pelo que eu entendi, ele é advogado, presta serviços jurídicos lá pro Japão e tal, as paradas assim. Então ele acabou indo pro Japão, ele aprendeu a falar japonês, mas naquela época o cara não falava japonês. Né? Ele decorava as letras, ele pegava lá o que chamam de romanji, né? Que é o kanji escrito de maneira romana, digamos assim, né? Ele decorava, então estava escrito lá Anata, né? Ele decorava Anata, Sayonara, ele decorava Sayonara e tal, e assim ele ia. E foi bem interessante, né, essa questão do ter tocado numa banda de J-Rock, porque, assim, cara, eu conheci uma cena que eu achava que não existia. Então tinha outras bandas aqui no underground carioca, né, como Psy Guy, tinha o Kurohana, né, tinham várias bandas, assim, que tocavam música inspirada lá nas bandas japonesas. E o Psy era algo mais assim, mais evoluído, porque os caras faziam música em japonês. Até porque o vocalista fazia letras, né, português e japonês na UFRJ. Então, eu diria que minha paixão pela cultura japonesa ela começa, né, lá atrás, né, nos tokusatsus, ela se estende, né, para música, ela se estende, né, para filosofia de vida, espiritualmente. Eu tenho grande identificação com a igreja messiânica, inclusive foi outorgado, que é uma igreja japonesa, né, que ela mistura, né, o jorei com práticas do shintoísmo, por exemplo. Tenho também muita identificação com a Seicho no Ie, que também é japonesa. Né? A Seicho no Ie já pega budismo, shintoísmo e cristianismo e faz uma mistura, né? Acho muito legal, por sinal. Isso então, rapaziada. Isso é um pouco aí da minha paixão pelo Japão, né? O que eu menos gosto do Japão é a comida. Eu até como comida japonesa, mas não sou assim fã. Tem que comer comida japonesa. Cara, se eu ficar a vida inteira sem comer comida japonesa, eu aguento de boa, entendeu? Mas é isso aí. Valeu, um abraço e até a próxima.